Eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Espírito de Deus. Meu coração está alegre, meu coração está feliz por estar aqui na casa do Senhor. E nessa noite de celebração, é um presente da parte de Deus, continuar contemplando o que Deus continua fazendo neste lugar. E eu estou muito feliz por rever a minha amiga, a pastora Ingle, sua família, seu esposo, pastor, rever a igreja, né, os servos do Senhor, nesse início de ano. É um presente, pastora. O trabalho, eu sei que é de muita relevância, o trabalho é um trabalho que tem a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, e quantas coisas o Senhor fez ao longo de todos esses anos que esta casa foi inaugurada. Quantas pessoas alcançadas, quantas vezes Deus repreendeu a morte, o espírito do suicídio, repreendeu a miséria, outorgou a paz. Deus é maravilhoso, amém? E nesta noite, o Senhor assentou uma palavra ao meu coração, está registrada ali no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 18, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 18. É tão bom iniciarmos o ano, né, pastora, fazendo uma reflexão. Muito sábia a palavra também do irmão que me antecedeu aqui. O quanto a gente precisa melhorar. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida, ela é um constante aprimoramento até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E não sei, né, aqui, essa região, mas eu vou falar pela região que eu moro, aonde eu congrego. O início do ano foi um início difícil para algumas pessoas, muito difícil. Tem uma amiga que nós ministramos juntos, acho que a pastora até conhece ela é a pastora Sara Pavese, ela é minha companheira delegado, deixou a sua filha, né, lá na maternidade para ganhar o primeiro neto. Tudo bem, fizeram o selfie 3 horas depois, 4 horas depois, né, um rompimento de intestino, e Deus aguardou. Voltou para casa com aquele neto. Eu tenho acompanhado tantas situações. No meu entendimento, parece que o inimigo veio assim, com muita fúria no início do ano, para tirar a expectativa do povo, do que Deus vai fazer em 2025. E eu tenho parado para pensar, amados, que há situações na vida de uma família, na vida de um ser humano, que nós precisamos chamar a atenção de Deus. Um jovem, nós não podemos ficar em um comodismo, em um conformismo, mas nós precisamos ter uma atitude diferenciada para chamar a atenção de Deus. É bem verdade que Deus não está desatento, que Deus não está alheio, mas há situações, há vitórias, a porta que você precisa que o Senhor abra. É necessário ter uma atitude diferenciada. Deus tem falado muito comigo nesta palavra. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 16. Nós vamos ler aqui, então diz assim: Então vieram 2 mulheres, prostitutas, ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa. E tive um filho morando com ela naquela casa. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui. E tive um filho estando com ela naquela casa.
E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, ela também teve um filho, teve um filho também, esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva. E o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e a metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu seja, dividi-o. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo. E de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amados, quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver no capítulo 3, o capítulo por completo, que Deus, Ele dá uma oportunidade para Salomão dirigir o seu povo. Deus dá uma extrema responsabilidade para Salomão de conduzir um povo que crescia, que se multiplicava, que prosperava. Mas você vai olhar para a palavra que em meio a esse crescimento havia muita disputa, havia guerra, e naquele tempo os reis corriam muito risco de morrer envenenado. Frente àquela grandiosidade de responsabilidade que Deus havia dado, Salomão, ele tomou uma atitude diante de Deus. Ele, olhando para ele, a sua idade, quem sabe, não contemplava a opinião de muitas pessoas que acreditavam que um rei pudesse ter mais do que uma idade cronológica para administrar aquele reino, as coisas reais. Ele olha, ele se sente pequeno, ele se sente incapaz, e ele recorre a Deus. Sabe, quando nós temos uma demanda, aquela demanda, ela é colocada por Deus, ela é dada por Deus, e vai exigir de mim responsabilidade, vai exigir de mim discernimento, vai exigir de mim compostura, vai exigir de mim sabedoria. Ele colocou diante de Deus, e naquele tempo,
para oferecer um sacrifício a Deus, para alcançar o favor de Deus, se apresentar a Deus, era necessário apenas 2 animais como sacrifício oferecido ao Senhor. Poderiam ser 2 aves, mas frente à responsabilidade que ele encontrou, que ele alcançou, ele vai oferecer a Deus 1000 animais. Aquela responsabilidade pesou tanto sobre o seu ombro, que ele procura de uma forma chamar a atenção de Deus. Sabe, quando Deus, ele vai exigir de ti, às vezes até mais que 5 minutos de oração. Sabe, quando Deus vai exigir de ti, quem sabe amanhã, você renunciar àquele café, fazer um jejum diante do Senhor, quem sabe orar mais que uma vez ao dia, tomar uma atitude diante de Deus diferenciada. Há causas na nossa vida que nós precisamos chamar a atenção de Deus. Salomão passou o dia inteiro degolando o animal. Ele poderia oferecer 2 aves, ele oferece 1000 animais. A Bíblia vai nos dizer que foram 1000 animais oferecidos ao Senhor. Imagine, 2 animais para degolar, era rapidinho. Era uma coisa que você piscou o olho, ali o sacrifício estava concluído. Porém, 1000 animais. É animal, irmãos. O dia inteiro vendo sangue sendo derramado. E você sente Deus falando com você aqui. Será que nesse domingo você se esforçou mais do que você podia se esforçar para chamar a atenção de Deus? 1000 animais. Deus se agradou tanto, 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 que a Bíblia diz que o Senhor aparece para Salomão e diz: olha, você me pediu sabedoria, sabedoria, eu vou te dar, mas até o que você não me pediu, eu também vou te dar. O que você não me pediu, não teve coragem de me pedir, eu também vou te dar. Olha, irmãos, como Deus é tremendo na sua palavra. Ele pede sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. Tentou chamar a atenção de Deus e conseguiu, atraiu a atenção de Deus daquela forma. Deus fala de forma audível que daria sabedoria, e Deus falou assim, ó, essas guerras que está tendo, eu vou aplacar. E Deus foi fazendo promessa com relação à demanda da responsabilidade que estava sobre o seu ombro. Cada um de nós aqui sabe a responsabilidade que cabe a você, como homem, como mulher, como pai, como esposo, como obreiro de Deus, como um bom profissional naquela empresa, como um cidadão, né, frente a essa sociedade. Você sabe da tua responsabilidade. E eu acho tão lindo, irmãos, Deus tem falado tanto comigo. Às vezes, irmãos, nós pedimos uma coisa para Deus e nós achamos assim que Deus vai fazer de uma forma diferenciada, que não vai nos causar um certo desconforto. Deus, para evidenciar a sabedoria que tinha dado a ele, o Senhor permite uma situação. Você pede uma coisa, Deus diz que vai te dar, e vem um problema, embrulhado num papel de seda, e um problema de 2 mulheres. Olhe bem, naquela situação, 2 meretrizes. Eu não gosto da palavra prostituta, eu vou usar a palavra meretriz. Às vezes, irmãos, Deus vai permitir alguma coisa para evidenciar a sabedoria, o poder dele, que ele é na tua vida, num posicionamento teu para resolver um problema, para encarar uma situação.
para encarar uma situação, porque Deus precisa revelar o coração. Eu paro para pensar, frente ao texto sagrado que nós lemos, como que duas pessoas, nós estamos falando de família, como que duas pessoas convivendo na mesma casa, morando na mesma casa, elas eram companheiras de prostituição. Como uma mente pode ser tão agasalhada na maldade ao ponto de você não enxergar? Sabe o que eu sinto Deus orientando alguém aqui? Para você tomar cuidado com o engodo. Para você tomar cuidado com a falsidade. Aquela situação veio para Deus revelar o coração de alguém que estava na mesma casa, no mesmo habitat, desfrutando da mesma mesa, desfrutando de um companheirismo, desfrutando de boas conversas, porém a mente estava agasalhada na maldade. A Bíblia vai nos dizer que Deus dá a oportunidade, porque a vida é gerada por Deus. Deus dá a oportunidade para aquela mulher gerar um filho. E um filho era uma possibilidade de resgatar a dignidade. Um filho era a possibilidade também da continuidade da sua história. Um filho era a continuidade, quem sabe, dela ter por perto a presença paterna do pai daquela criança, com sabedoria. Duas mulheres têm um filho numa diferença de nascimento de 3 dias. Olhe bem para o que Deus quer falar com você, para você transcorrer o ano de 2025. Veja, como que aquela mulher, menina, podemos chamar, ela perdeu a rédea da sua vida. Sabe quando você perde a rédea da sua vida? Sabe quando você perde a rédea da sua jovialidade? Sabe quando você perde a rédea da sua sexualidade? Sabe quando você perde a rédea da sua masculinidade? Sabe quando você perde a rédea da sua espiritualidade? Ela perdeu a rédea da sua vida. Quem dominava a sua vida era um espírito mau, um espírito de mentira, um espírito de prostituição, um espírito de engodo. E é muito preocupante quando nós tiramos a rédea da nossa vida, que está na mão do Senhor Jesus, e entregamos por um sentimento ilícito, entregamos para pequenas ou grandes mentiras, entregamos, sabe, para a ira, para um descontrole emocional, para um descontrole sentimental, para um abusador ou uma abusadora. Veja que ela perdeu a rédea da sua vida, mas Deus, por misericórdia, permite ela gerar um filho. De uma prostituta que ela seria conhecida, ela seria elevada ao cargo de mãe, de alguém que estava gerando um outro ser. Todos nós que estamos aqui, Deus já nos levou a outras patentes. Olhe quem você era. Olhe quem era a sua família. E Deus alcançou. Deus usou de misericórdia. Deus cortou os laços terríveis na tua vida. E eu sinto Deus orientando alguém aqui, cuidado, para você não perder a rédea da sua vida. O mundo está apresentando tantas coisas lá fora, e as pessoas estão entregando com muita facilidade, e nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos dá. Não podemos. Se Deus tem te dado uma voz ungida,
Se Deus tem te dado um talento para música, se Deus tem te dado um talento para trabalhar na casa do Senhor, para trabalhar de forma profissional, não deixe que o inimigo pegue a rédea disso. Continue acreditando na ação do Espírito Santo do Senhor, que rege a tua vida, que sussurra no teu ouvido, que te dá a orientação, a diretriz, que te faz sentir o perigo. Às vezes, nós podemos não ter uma leveza ou uma clareza daquilo que o diabo está armando contra nós, contra a nossa família. Muitas vezes nós não temos uma clareza, nós não temos uma leveza, mas a gente sente no ar. Quantas vezes você saiu de casa e você sentiu no ar, e ali mesmo no seu carro, ou no seu trabalho, ou entrou naquele banheiro, ligou para o seu pai, ligou para a sua mãe, ligou para a sua pastora, você sentiu alguma coisa no ar, e alguém orou, alguém te aconselhou, o Espírito Santo sussurrou, disse: não faça, cuidado, vá até aqui. Veja como que Deus é profundo na sua palavra, na sua palavra. Ela teve a possibilidade de ter novamente a rédea da dignidade da sua vida, mas em algum percalço, aquela criança que ela gerou morreu. Eram duas. A Bíblia é tão clara em dizer que não havia pessoas estranhas na casa. Não havia outras pessoas que entraram na casa. Era um assunto entre duas pessoas para ser encarado, para serem resolvido. O filho de uma estava vivo, o filho da outra estava morta. Porque a vida é assim. Uns estão celebrando aniversário nesse exato momento, outros estão lá de luto. Uns, meus amados irmãos, estão se programando para casar, como nosso irmão abençoou, orou aqui. Outros, amanhã, estarão assinando o divórcio. Por quê? Porque a rédea foi perdida. Agora, o controle da vida, quem tem é Deus. Tudo que pertence a mim fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar das minhas coisas, mas aquilo que está além, só o Senhor pode fazer. Agora olhe que aquela situação, aquele filho morre, e qual que era a função daquela mulher? Se você analisar, ela poderia ter chamado a sua companheira, ou a pessoa que morava lá na mesma casa e dizer: olhe, me ajude, por favor, aconteceu alguma coisa, por favor me ajude. Ou ela poderia ter tomado uma atitude e verificado: não, morreu, agora tem que enterrar. Eu quero falar por um âmbito, não no sentido fisiológico, mas tem coisas que você tem que se livrar. Tem coisas que Deus não está mais nesse negócio. Tem coisas que não pertencem mais a você. Tem coisas que não adianta você ficar carregando um negócio que não vai viver, que não vai para frente. Um passado que precisa ser enterrado, uma culpa que precisa ser deixado. De minhas turiai. Deus não quer que você fique carregando algo que vai entrar em estado de putrefação, que vai estar em estado de decomposição, que vai, atormentar a sua vida. A atitude dela era dizer: não, olha, morreu, nós precisamos enterrar, certificar que não ia mais para frente, que não ia mais ter vida, e enterrava ou pedia ajuda. Agora tem coisas que, por mais que eu queira te ajudar, a pessoa tem que se permitir a ser ajudado. Veja que o engodo, o que estava na mente vem à tona. Deus ia revelar o coração dessa pessoa. Quantas vezes elas poderiam ter compartilhado momento, olha o tamanho da barriga, eu acho que é um menino, eu acho que é uma menina.
Sabe quando você compartilha coisas boas? Sabe quando você compartilha os teus segredos? Sabe quando você compartilha os teus planos? E a força do mal só está esperando você pôr para fora. A força do mal quer usar a pureza do seu coração para vir contra você. Eu sinto uma orientação de Deus aqui. Quando a Bíblia vai nos dizer que quando aquela mulher adormece, amamentando, ela usa de engodo, ela vai lá, tira o que é vivo e coloca o que estava morto. Coloca, até para aquela mulher, quem sabe, se sentir culpada, assumir algo morto, e o que Deus tinha permitido ali era algo vivo. O seu filho estava vivo. O engodo é tão grande, irmãos. Eu paro para pensar, se eu pudesse, não é do meu feitio, mas se eu pudesse dar um título para essa mensagem, né? Se esse fosse o meu costume, não é, mas eu diria que hoje, nessa noite, Deus marcou uma audiência no mundo espiritual para julgar a tua causa. E Ele julga com reta justiça. E nele não há engodo, e nele não há mentira. Queridos, como que duas prostitutas, pastora Ingrid, consegue parar uma corte imperial? Como que duas meretrizes conseguem parar uma corte imperial do rei mais sábio e do rei mais rico? Meretrizes. Agora imagine você que está aqui orando. Imagine você que vive o tempo inteiro falando com Deus. Imagine você que está colocando a sua fé em ação. Você pode ter certeza que Deus já recebeu sua oração. Você pode ter certeza que o céu já se abriu. Você pode ter certeza que a glória do Senhor que habita neste lugar, ela já se direcionou para esta situação. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me pergunto, Senhor, como duas meretrizes, manifestação da graça de Deus, como duas meretrizes conseguem parar uma corte imperial. Quando eu cheguei, os irmãos estavam louvando. E um louvor que subia ao trono da graça. Terrebai alamar. E quem sabe no momento do louvor, no momento que você orou, você sentiu que o céu está de bronze, você sentiu na sua visão humana, que Deus não está te ouvindo, que Deus não está nem aí. Mas se duas meretrizes param uma corte imperial, atrai um olhar do rei, tem a sua causa escutada e analisada. Imagine você que é filho de Deus. Imagine você que é filha de Deus. Imagine você que vem chorando por essa família, chorando por esse legado, chorando por esse filho, por esse neto. Se duas meretrizes param uma corte imperial, imagine o que Deus não vai fazer aqui hoje. Ai, darabai, orabai. Orianderias turiai. Orianderias turiandehai. Deus precisava revelar o coração. Imagine a decepção, elas estavam diante de um rei, e a decepção daquela mulher dizer, não, o meu filho é o vivo,
Você vai olhar para a palavra. Eu estava olhando no comentário bíblico, quando ela diz assim: mas atentando eu pela manhã, vi que o que estava morto não era meu. Irmãos, essa origem da palavra, atentando eu pela manhã, a fala de Deus aqui quer dizer, quando a luz de Deus entra e ilumina tudo. A luz do Senhor está em direção ao seu lar. Embora o inimigo queira colocar coisas mortas, desonra, miséria, mas você está se atentando pela palavra, que o que Deus tem contigo é para prosperar. O que Deus tem contigo tange a eternidade. O que Deus tem contigo é batismo nas águas, é batismo no Espírito Santo, é unção sendo derramada, é sabedoria sendo impetrada, é frutificação, é vida sendo outorgada. Sabe, vai fazer um ano, irmãos, um ano. Mês que vem faz um ano. Pastora, Deus falou comigo pela palavra. Deus me deu aquela palavra. Será que nós poderíamos por ali? Esqueci, não. Eu não ia entrar nesse detalhe, pastora, mas senti de Deus de comentar aqui. Deus falou comigo na palavra, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. Segundo livro, vai fazer um ano que eu não estou falando da vida de ninguém, eu estou falando do que eu vivenciei, uma revelação da palavra. Sempre a gente pede, né, pastor, uma palavra no final do ano, né? Eu tenho por costume, né, a marcar na minha agenda. Eu sou daquele tempo que imprimo as fotos e eu colo ali. Eu sei direitinho onde eu estive, com a minha família. Eu gosto é uma terapia para mim fazer isso. E Deus, no final do ano, eu disse assim, Deus me dá uma palavra, dia 31 de dezembro de 2023 para 2024, Deus me dá uma palavra para fechar esse ano, e Deus me deu essa palavra. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 12, o Senhor me deu assim, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre, não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. 4. Irmãos, pastora, essa palavra saltou diante do meu olhar. A palavra viajante. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele, o viajante. Irmãos, eu achei essa palavra assim, bem forte. Essa palavra fala de um profeta, essa palavra fala de coisas reais, de um rei. Essa palavra fala, por favor me compreenda, fala de um homicídio. Alguém estava na mira. Essa palavra, ela é uma revelação de Deus, assim como toda a palavra do Senhor. Só que nesse caso, eu coloquei a minha boca no pó. Senhor, o que significa isso? Aonde eu me encaixo aqui? Aqui fala também de uma mulher que teve a sua moralidade esmigalhada, Batseba. Aonde eu me encaixo aqui? E viajei. Passar o Natal e o Ano Novo com a minha família. Irmãos, 2 dias depois, no segundo dia do ano,
eu abri o WhatsApp, eu ia ficar, estava de férias, e eu ia ficar 15 dias lá na praia, na casa da minha família. Eu abri o WhatsApp, havia uma convocação da minha igreja para orar. O nosso pastor, né, como ele está fazendo também esse ano, ele convocou a igreja para orar. Você orar pelos pastores, pelos líderes, né? E em especial você faria o seu propósito. Quando eu abri o WhatsApp, Deus moveu o meu coração. Olha como que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus moveu o meu coração. E era o segundo dia do ano, eu falei para minha família, não, eu preciso voltar. Eu faço parte desse campo. Eu faço parte da membresia dessa igreja. Eu preciso estar lá orando. Era o mês inteiro de janeiro, assim como está tendo lá e eu estou fazendo. E eu voltei, fechei a mala, vim com a minha família para Curitiba e fui direto para a oração. E fiz o mês inteiro de oração. Pastora, no penúltimo dia da campanha, Deus desceu uma glória. Não tinha como dar a bênção apostólica. E Deus tomou um dos nossos pastores. E ele, em muita lágrima, ele disse assim, irmã Luci, Deus manda eu lhe dizer que vai lhe dar um grande livramento de morte. Mas é um grande livramento de morte. E ele mandou a sua esposa me abraçar. E ela chorou e eles choraram copiosamente, como se não fossem mais me ver. E eu fui embora chorando. Cheguei lá no quarto, onde eu estudo a palavra do Senhor, peguei uma Bíblia lá da estante, e quando eu abri a palavra, dizia assim, e vindo o viajante. Irmãos, eu peguei o comentário bíblico e eu li que o viajante é o tentador. O tentador. Se você olhar para a palavra, Davi não recebeu visita. O viajante passou no telhado dele. E o viajante tinha um desejo no seu coração que era maligno, trazer a desonra para aquela casa, trazer morte para aquela casa. Não era desejo do coração de Davi fazer coisas erradas, não. A Bíblia é clara em dizer que o desejo era do viajante. Irmãos, assim como muitos aqui viajam, eu viajo os finais de semana. Eu não fico praticamente os finais de semana em Curitiba. Eu vou para outra cidade. Eu vou observar, quando eu chego na outra cidade, eu vou observando se no lugar onde eu vou ministrar tem templos pagãos em direção à nossa igreja. Eu vou observando a esquina do hotel. Eu observo a arquitetura daquela cidade, bairro. Eu observo, né, tudo que está ao meu entorno, eu observo quando eu viajo. Mas eu não moro naquelas cidades aonde eu vou ministrar. Eu resido em Curitiba. Irmãos, e eu fiquei com a palavra do Senhor. Tá, acabou as férias, terminei o propósito de oração, pastora Ingrid. Eu tinha um trabalho para fazer num estado longe, né? Arrumei uma mala de 23 quilos para levar aquele material que elas haviam me pedido, né? Elas tinham fechado um hotel. Eram 400 mulheres lá, esperando uma palavra da parte de Deus. Irmãos, quando eu fui pegar a mala para pôr e ir para o aeroporto, aconteceu uma coisa inusitada. Um vento estranho, entrou um vento encanado, jogou a mala longe. A mala foi parar lá na metade do corredor da onde eu moro. E a minha filha, ela se irritou. Ela é muito cuidadosa comigo, e ela se irritou. E ela disse, mãe, quem chutou a tua mala nesse condomínio? Alguém chutou a tua mala, olha onde a tua mala foi parar. Eu falei, minha filha, ninguém chutou a mala da tua mãe. Não, mãe, é uma falta de... Minha filha, vá lá e puxe a câmera de segurança. Vá lá e olha a câmera de segurança. E ela foi lá, olhou a câmera de segurança, ninguém chutou a mala. Uma mala, irmãos, de 23 quilos, cheio de material teológico, foi jogado como uma pena, assim. Naquela hora, pastora, eu entendi que era espiritual. Quando eu peguei a mala, Deus me deu uma visão.
Deus, quando eu fui a juntar a mala, Deus me deu uma visão. Deus me mostrou uma bonequinha escurinha assim, né, de tecido escurinho, e a metade dos bracinhos era escurinho, e o outro bracinho era claro, estranho. O Senhor me mostrou, e ali o Senhor me mostrou um monte de agulhinha naquela bonequinha, era um monte de agulhinha naquela bonequinha, e tinha 2 cores. Irmãos, quando eu peguei a mala, que eu levantei a mala, eu senti que uma agulha transpassou o coração. Parece que uma agulha transpassou o coração. Eu comecei a passar mal. E eu liguei para minha irmã, liguei para o meu irmão para orar comigo, e eles estavam no trabalho, a minha irmã estava na rádio, não pôde orar. Eu disse: minha filha, você tem que orar com a tua mãe, a tua mãe precisa embarcar, eu estou passando mal. E nós oramos juntas, e eu fui para o aeroporto. Quando eu fui para o aeroporto, o avião alçou voo, depois de 35 minutos no ar, naquela grande velocidade, 35 minutos no ar, irmãos, eu senti que a agulha transpassou o coração. E quando transpassou o coração, era uma dor de estrangulamento, E eu já não podia respirar, eu já não podia me mexer. Apertei aquele botãozinho, chamei a comissária a bordo, ela veio e disse: eu vou apagar, eu estou passando mal, é uma dor de estrangulamento. E ela foi lá, deu o anúncio no avião, que se tivesse algum médico que se prontificasse, que tinha uma passageira passando muito mal. Irmãos, pastora, foi horrível, foi uma grande movimentação. As pessoas foram sendo removidas de lugar para que eu pudesse ser atendida. Levantou-se 2 médicos e eles vieram. Um passou a mão na sua mala e veio, pegou todo aquele aparato. Ele era cardiologista, ele tinha livros escritos. Pegou a sua mala, veio, colocou a sua aparelhagem e perguntou para a comissária e disse assim: quanto tempo falta para o avião pousar? Ela falou: falta 25 a 35 minutos ainda. Ele disse assim: ponha ela no oxigênio, ela não vai aguentar, ela está infartando nesse avião. Irmãos, naquela hora que eu olhei, eu disse: Deus, quem poderá me socorrer aqui? Eu lembrei da palavra, o poder da palavra. Eu não podia falar, eu já estava no oxigênio, eu não conseguia respirar. E eu lembrei da palavra, Salmo 73, o verso 26, que diz assim: ó Deus, a minha carne desfalece, o meu corpo desfalece, o meu coração desfalece, porém tu és a força do meu coração, a minha porção eternamente. Por 3 vezes eu recitei a palavra no oxigênio sendo atendida. E ele veio e disse: eu vou fazer um procedimento na senhora. A senhora fique calma. Eu vou fazer um procedimento, tentar um procedimento na senhora. Mas eu escutava pouco, a dor era terrível. De repente, Deus trouxe a revelação da palavra. Deus me trouxe a revelação. O Senhor falou no meu ouvido. O Senhor disse assim: minha filha, o viajante passou no avião e ele pede a tua vida por causa da minha verdade pregada no meu altar, mas ele não terá o desejo da malignidade dele atendido, porque eu também estou no avião. Alabai, orabalabai. Deus falou para mim, pastor, assim: quem mora lá naquela casa não é o viajante, quem mora lá é o meu espírito, quem mora dentro de você não é o viajante, quem mora dentro de você é o meu espírito, e eu te digo que ele não terá a malignidade dele atendido. Alabarabai, orabalabai, orabachora marrai. Sabe quando o teu filho não quer cometer suicídio?
é desejo do viajante. Sabe quando a tua filha não quer cheirar crack, o teu filho não quer cheirar maconha, é desejo do viajante. Alabai, amai. Sabe quando o desejo do teu marido é te amar, da tua mulher é te amar, mas o inimigo quer que traia, o inimigo quer trazer adultério, é desejo do viajante. Sabe quando ele passa lá no telhado, sabe quando ele passa lá na faculdade, sabe quando ele passa na frente do teu carro para trazer tragédia, mas o viajante não manda na tua vida, o viajante não manda na tua família, quem manda lá é Deus, quem conduz a tua vida é Deus. Põe a mão no seu coração, alabai, arabachora, malamahai. Eu não sei qual é a malignidade do diabo, mas eu te digo na autoridade do nome de Jesus, ele não terá o desejo dele atendido, porque o que Deus tem para ti é vida, o que Deus tem para ti é uma porta aberta, o que Deus tem para ti, aleluia, é socorro, é renovo, é cura, é prosperidade, é saúde. Manai. Turiandirias, turiai. Oralabachora, malamahai. Sabe quando o desejo do viajante é te ver desonrada, é te ver desempregada, é te ver com um saquinho nas costas, batendo de porta em porta. É desejo dele que você revire o lixo. É desejo dele que você fique mendigando, que você saia da presença de Deus, porque o desejo de Deus é de te abençoar. O desejo de Deus é salvar toda a tua família. O desejo de Deus é trazer dignidade para a tua família, para a tua geração. Ora, balamai. Sabe quando o desejo do viajante é atingir o teu neto, a tua neta, porque ele não consegue atingir você? Alai, urianderai. E Deus está dizendo, eu vou colocar esse viajante para correr. Eu vou tirar do teu caminho. Quem mora lá sou eu. Quem entendeu essa família sou eu. Quem abriu essa porta fui eu. Alai, orai. Eu sopro vida, eu sopro saúde, eu sopro livramento. Pastor, o avião pousou e aquela equipe entrou, eu fui removida para aquela UTI. Quando eu fui removida, irmãos, fiz um exame, fui atendida, fiz aquele enzima, né, deu que eu tinha infartado. Paguei um exame particular, deu que o coração, eu não entendo, né, os termos técnicos, mas eu entendi que o coração tinha regurgitado e tinha jogado sangue para o lugar errado. E também num outro, não sei, não me lembro o termo técnico. Foi, irmãos, eu fui orando, eu fui melhorando, recebi alta. Eu olhei para aquela mala, a minha família estava em pânico, porque a companhia aérea tinha ligado para a minha família. Quando eu olhei para a minha mala, veio o médico lá, sua família vem lhe buscar. Eu disse, eu acho que não, eu acho que quem vai vir me buscar é a pastora. Daí ele falou, não, a senhora tem que ir para casa. Eu olhei para a mala, eu disse assim, para trás de mim, Satanás. Eu vou lá e vou fazer todo o trabalho. Eram 3 dias de trabalho. Pensa na força que Deus me deu. Pensa no pulmão que Deus me deu. Fiz todo aquele trabalho. Quando eu voltei, minha família, mãe, você vai no melhor cardiologista de Curitiba. A minha filha, mãe, porque você vai? Eu bem assim, vai pagar? Porque eu já sabia do que Deus tinha falado. Ai, mãe, vou pagar. Ai, fui lá, irmãos, um dos melhores cardiologistas de Curitiba. Aquilo não era um consultório, aquilo era uma nave espacial. Eu entrei naquela nave espacial para ver meu coração, para escutar o que Deus já tinha falado. Para escutar o que Deus já tinha falado.
A minha fé estava em Deus. Não, mãe, no melhor. Ai, eu entrei naquela nave espacial, levei aquela pilha de exame. Aquele médico disse assim: esse exame não pode ser seu. Esse exame não é seu. Não, isso não pode ter acontecido com a senhora dentro de um avião. A senhora não estaria viva na minha frente. Por causa da pressurização e despressurização do avião, se tivesse acontecido isso com a senhora não estaria viva na minha frente. Olhe para esse coração. Não há necrose nesse coração, não há gordura nesse coração. Olhe para a força desse coração. Alabastoramahai. Você não sente Deus falando com você neste lugar? Deus manda eu dizer neste lugar: eu vou colocar o viajante para correr. Eu vou colocar para correr. O que eu tenho para você é vida. O que eu tenho para você é honra. O que eu tenho para você é laço cortado. O que eu tenho para você é uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. Eu estou aqui comemorando um ano que passou tudo isso. E por que será que Deus permite? Para você saber que o mundo espiritual existe. E que muitas vezes a inveja, a autoridade que Deus te dá, a unção que Deus te dá, o discernimento que Deus te dá, a família que Deus te deu, incomoda as trevas. Lembre-se que o nosso Deus é o único Deus que mora dentro de nós. Os outros precisam de um monte de coisas, os semideuses, os deuses, pagãos. O nosso Deus não. Ele escolheu morar aqui dentro. E não é o viajante que mora dentro de você. É o Espírito Santo do Senhor. Eu quero concluir aqui. Irmãos, a atitude diante de Deus fala muito alto. Aquela mulher que queria se conformar com algo morto, começa a dizer: corta, despedaça, dá a metade para ela e fica com a metade. Dá a metade para ela e a metade para mim. Irmãos, família não é para ser motivo de porfia. Filho não é para ser motivo de porfia. Não. Aquilo que Deus me deu não é, irmãos, para nós ficarmos nos degladiando. Não. Deus nos deu como bênção. Veja como Deus é tremendo na sua palavra. Quando aquela mulher diz assim: não, eu não quero o menino morto, ou 50% para mim, a metade, não. Não, eu não quero. Ou eu tenho ele por completo, em outras palavras, ou eu tenho ele vivo, mas eu não quero pela metade. Sabe, amados, é bem verdade que as pessoas se acostumam a carregar aquilo morto, a cheirar aquilo morto. As pessoas se acostumam. Por favor, me compreenda. Eu me lembro de uma pessoa que me procurou e ela disse assim: olha, o meu marido me traiu e me traiu com outro homem. E ele continua me traindo com esse homem. Mas pelo menos ele não saiu de casa. Pelo menos ele está em casa. Pelo menos ele continua pagando a luz. Ele continua pondo comida em casa. Isso é se acostumar com a podridão. Isso é continuar respirando a podridão.
é entregar a dignidade para o diabo governar. E me anduramai. Aquela mulher diz: não, eu quero vivo. Irmãos, fique em pé, por favor. Eu quero concluir com você em pé. Olhe para o seu irmão aí. Olhe para o seu irmão, para esse membro da sua família, para esse noivo, para essa namorada, para esse filho, para esse seu amigo e sua amiga, e diga: o teu milagre é 100%. Diga: não aceite menos que isso. Se Deus pode fazer por completo, Deus não é um Deus de obras inacabadas. Deus não é um Deus de obras incompletas. Não, não, não. Eu posso começar alguma coisa e não ter recurso para terminar, não ter saúde para terminar. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas eu estou convicto que aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai concluir até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Te mandará amarrar. Nesse ano de 2025, lute 100% pelo teu milagre. Não aceite. Não aceite. Um dia está liberto, no outro dia recai. Um dia está liberto, no outro dia recai. Um dia é homem, no outro dia não sabe o que é. Um dia é mulher, no outro dia não sabe o que é. Não, é 100% do que Deus fez. Você não pode viver 300 dias desonrado e 5 dias honrado. Não. Diga para Deus: Senhor, eu quero 100% da minha honra. Senhor, eu quero 100% do teu milagre financeiramente. Senhor, eu quero 100% a minha família salva, a minha geração abençoada. Alá, yoramalamai. Você tem esse direito. O rei diz: olha, dá para ela e dá por completo o menino vivo. Deus manda eu te dizer aqui, é 100% abençoada a tua geração. É 100% o teu milagre nesta noite. É 100% a tua cura. Deus vai julgar a tua causa. Se 2 meretrizes param uma corte imperial, imagine você aqui adorando, chorando, orando, liderando, pastoreando, louvando, tocando. Você crê que neste exato momento está tendo uma audiência no mundo espiritual? E a espada do Senhor, que é a verdade, ficará do teu lado. Alabai, aramai. Deus está com você. Deus está com você. O viajante pode ter passado lá na tua empresa e ter decretado a falência. O viajante pode ter passado lá no teu emprego e está decretando, quem sabe, o desemprego. O viajante está passando lá onde o seu filho trabalha, a sua filha trabalha, aonde o seu marido estuda, e decretando alguma coisa. Porém, o Espírito Santo
Ele está ordenando vida, ordenando livramento, ordenando novidades de vida.